Sejam bem-vindos ao canal Enriquecer da Palavra. Vamos ao início de mais uma história do livro sagrado. Tiago, conhecido como Tiago Maior, nasceu na região da Galileia, provavelmente em Betsaida ou Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Era filho de Zebedeu, um pescador de posses que tinha empregados e certa influência local, e de Salomé, mulher de fé, que mais tarde se tornaria uma seguidora dedicada de Jesus. Tiago cresceu ao lado de seu irmão, João, com quem compartilhava a vida simples, mas exigente, do trabalho na pesca. Desde jovem, Tiago conhecia bem o esforço do cotidiano no mar, lançar as redes, enfrentar as tempestades, aprender a ter paciência diante das noites sem peixe. Esse ambiente moldou seu caráter, firme, trabalhador e perseverante. Ao mesmo tempo, herdou da mãe a sensibilidade espiritual, uma fé que o preparava para algo maior. Sua infância e juventude foram marcadas pela tradição judaica, frequentando a sinagoga, aprendendo a lei e as histórias dos profetas. Ele cresceu ouvindo sobre a esperança de Israel na vinda do Messias. O destino de Tiago começou a mudar em um dia comum, enquanto pescava ao lado de João e de seu pai. Jesus caminhava pela beira do mar quando os chamou: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Naquele instante, Tiago não hesitou. Deixou as redes, o barco, até mesmo o pai, para seguir aquele que transformaria para sempre sua vida. Esse chamado marcou o início de uma nova jornada, de simples pescador da Galileia a apóstolo de Cristo, testemunha dos maiores milagres e revelações. Assim começava a caminhada de Tiago, o filho de Zebedeu, que se tornaria uma das colunas da igreja e o primeiro apóstolo a dar a vida por Jesus. Depois de deixar tudo para seguir o Mestre, Tiago passou a integrar o seleto grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Mas não apenas isso. Ele foi chamado para estar ainda mais perto. Junto de Pedro e João, seu irmão, Tiago formava o círculo íntimo do Senhor, aqueles que testemunhariam os momentos mais grandiosos e, ao mesmo tempo, mais dolorosos da missão de Cristo. Um desses episódios foi a ressurreição da filha de Jairo. Enquanto a casa chorava a morte da menina, Jesus levou consigo apenas Pedro, Tiago e João. Naquele lugar silencioso, eles presenciaram o impossível acontecer. Com o simples toque e palavras de autoridade, a criança voltou à vida. Esse milagre mostrou a Tiago que Jesus era mais do que um profeta, era o Senhor da vida e da morte. Outro momento inesquecível foi a transfiguração no Monte Tabor. Mais uma vez, apenas Pedro, Tiago e João subiram com Jesus. Ali, diante dos seus olhos, o Mestre se transfigurou. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ao lado dele apareceram Moisés e Elias, símbolos da lei e dos profetas, conversando com Cristo. Para Tiago, aquilo foi a confirmação de que ele seguia não apenas um mestre humano, mas o Filho de Deus, o Messias esperado. Tiago também esteve presente no Monte das Oliveiras, na angústia do Getsêmani. Enquanto Jesus suava sangue em oração, pedindo forças ao Pai, lá estavam Pedro, Tiago e João, testemunhas da fragilidade humana e da entrega divina do Salvador. Ainda que tenham adormecido, aquele momento marcou profundamente a vida de Tiago, pois mostrou o preço da obediência à vontade de Deus. Assim, a vida de Tiago como apóstolo não foi apenas de ensinamentos e milagres, mas de intimidade com os mistérios mais profundos da fé. Ele foi moldado pela convivência direta com Jesus, aprendendo que seguir o Messias era mais do que presenciar milagres, era estar disposto a caminhar até o fim, mesmo que o caminho fosse de dor e entrega. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, Tiago, junto com os demais apóstolos, recebeu a missão de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Cheio do Espírito Santo após Pentecostes, ele passou a testemunhar com ousadia, proclamando que Cristo havia vencido a morte e estava vivo. Na igreja de Jerusalém, Tiago foi uma das colunas de sustentação. Embora Pedro fosse a liderança mais visível, Tiago sempre esteve ao lado do grupo apostólico, fortalecendo a fé dos primeiros cristãos e inspirando-os a permanecer firmes diante das perseguições. Mas a fidelidade ao Evangelho trouxe consequências. O livro dos Atos dos Apóstolos relata que o rei Herodes Agripa I, para agradar aos líderes judeus, começou uma perseguição direta aos seguidores de Jesus. Nesse contexto, Tiago foi preso e condenado à morte por causa de sua fé.
Foi então que ele se tornou o primeiro apóstolo a derramar seu sangue por Cristo. Diferente de João, seu irmão, que viveria longos anos, Tiago enfrentou o martírio ainda no início da missão da igreja. Sua morte não foi um fim trágico, mas um testemunho poderoso. Mostrou aos cristãos que a mensagem do Evangelho valia mais que a própria vida. Segundo a tradição, até mesmo o soldado que o conduzia ao suplício teria se convertido ao testemunhar a firmeza e serenidade de Tiago diante da morte. Ao ver a coragem do apóstolo, esse guarda declarou também ser cristão e foi executado ao seu lado. Assim, Tiago se destacou não apenas como um dos mais próximos de Jesus, mas como o primeiro entre os apóstolos a entregar a vida pela fé. Seu sangue derramado tornou-se semente para a igreja, fortalecendo os discípulos e dando início à longa história de mártires, que ao longo dos séculos confirmaram sua fé com coragem e amor. Se está gostando deste vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Enriquecer da Palavra. Embora os Atos dos Apóstolos registrem que Tiago foi martirizado em Jerusalém, a sua memória não permaneceu restrita à Cidade Santa. A tradição cristã conta que, antes de sua morte, Tiago teria levado a mensagem de Cristo até as terras do Ocidente, chegando à Península Ibérica. Segundo antigos relatos, Tiago evangelizou as regiões da Galícia, no noroeste da atual Espanha. Ali, teria pregado o evangelho entre povos distantes e sem contato com a fé judaica, plantando as primeiras sementes do cristianismo em solo europeu. Mesmo após seu martírio, a devoção a Tiago não cessou. Uma tradição afirma que seus discípulos levaram seu corpo de Jerusalém até a Galícia, onde foi sepultado em um local que permaneceu escondido por séculos. Somente no século IX, segundo a narrativa, sua tumba teria sido redescoberta milagrosamente, tornando-se um centro de peregrinação conhecido como Compostela. Foi assim que nasceu o famoso Caminho de Santiago, rota percorrida por milhões de peregrinos ao longo da Idade Média e até hoje. Mais do que um destino físico, essa caminhada tornou-se símbolo de busca espiritual, penitência e reencontro com a fé. Tiago passou então a ser venerado não apenas como um dos apóstolos de Jesus, mas como patrono da Espanha e um dos santos mais celebrados da cristandade. Sua figura representava coragem, fidelidade inabalável e a disposição de levar o Evangelho até os lugares mais distantes. Assim, da Galileia até Jerusalém e de Jerusalém até Compostela, a memória de Tiago se espalhou pelo mundo cristão. Sua vida e seu martírio continuam a inspirar, mas também seu legado como peregrino e missionário tornou-se um símbolo universal da caminhada de fé. A vida de Tiago, desde o chamado às margens do Mar da Galileia até seu martírio em Jerusalém, é marcada por coragem, fidelidade e entrega total a Cristo. Foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus, um dos mais próximos a presenciar seus milagres e também o primeiro apóstolo a derramar seu sangue em testemunho do Evangelho. Seu martírio não foi o fim, mas o início de uma devoção que atravessou séculos. A tradição do Caminho de Santiago, percorrido até hoje por milhões de pessoas, mantém viva a chama de sua fé e o exemplo de sua perseverança. Cada passo dado pelos peregrinos lembra que a vida cristã é também uma jornada, às vezes árdua, mas sempre sustentada pela esperança. Para a igreja, Tiago não é apenas um dos 12 escolhidos por Cristo, mas um símbolo do discípulo que permanece fiel até o fim. Ele nos ensina que seguir Jesus exige coragem para deixar para trás o que é passageiro, firmeza para enfrentar perseguições e confiança para caminhar rumo ao desconhecido. Ainda hoje, Tiago é lembrado como patrono da Espanha, protetor dos peregrinos e intercessor de todos os que buscam renovar sua fé. Sua história nos mostra que o testemunho cristão vai além das palavras, é feito de vida entregue, de passos firmes e de confiança absoluta em Deus. Assim, Tiago, o discípulo do trovão, continua ecoando sua voz através dos séculos, chamando os fiéis a não desistirem da caminhada. Seu legado é um convite a viver a fé com a mesma coragem e intensidade que marcou sua vida. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal Enriquecer da Palavra. Que Deus te abençoe.